Você viu a agenda lá na Fiergues, né? Dia 9, terça-feira, e depois no outro horário, às 14 horas, o lançamento do mapa. Na Câmara Municipal. Você pode ir nos dois eventos, correto? Esta é a agenda do Conversas Cruzadas. Oferecimento Afisvec e Sindifisco RS. Auditores fiscais trabalhando pelo desenvolvimento do Estado. Retomo com o vereador. Não, o mapa, voltando aqui ao nosso debate, né? Eu acho que ele nos provoca na seguinte ideia. A violência, ela vem subindo há pelo menos 30, 40 anos no país, né? Isso nos coloca a ideia de que talvez os métodos, as formas que nós temos reiteradamente usados, as crenças, né, que nós temos, talvez não sejam todas elas verdadeiras e talvez precisem ser remodeladas, né? E principalmente passar as nossas instituições e as políticas de segurança a serem orientadas por dados, por indicadores, né? Se debate muito se vai aumentar a pena, vai mexer, né, em tal assunto, mas qual a repercussão disso na realidade? Cada mudança dessas tem uma consequência e nós não estudamos essas consequências, né? Nós não mensuramos, por exemplo, se fala muito questão de prisão. Bom, as prisões têm aumentado nesses 30 anos, né? Então, talvez não seja só por aí o problema, talvez na prevenção. E aí que o mapa vem trazer, por exemplo, a discussão de criança e adolescente. Há um paradoxo. Nós falamos de impunidade e temos os presídios superlotados. E 92% então, é um estudo... De que impunidade estamos falando? O La Salle, uma professora do La Salle, tem um estudo no mapa que 92% dos habeas corpus no TJ são negados, né? Então essa ideia também né, que é solta todo mundo, talvez também não seja verdade se a gente olhar, né, os indicadores e os estudos. O que a gente precisa é trocar mais conhecimento com as universidades. Nós temos o professor José Vicente na URGS, né, o professor Rodrigo Azevedo na PUC, vários professores no IPA, La Salle, Ritter. Estou citando nomes aqui porque nós precisaríamos constituir uma massa crítica com mais capacidade de pesquisa e análise de dados para orientar melhor a tomada de decisão, né? Não da atividade específica aqui do delegado, na sua atividade pontual diária, mas da instituição e das nossas instituições como um todo, principalmente entre Estado e município, para a gente conseguir intervir no território de uma forma mais integrada e que consiga resgatar esse jovem, a criança, na verdade, o quanto antes do percurso da violência. E é isso que a gente não tem feito. A gente está indo só colher o fruto depois do problema já. Em termos de modificação legal, antes de se pensar em mexer no direito penal, por exemplo, ou no processo penal, eu tenho uma preocupação, e vou perguntar ao coronel e ao delegado, com questões de suas instituições. Eu tenho uma posição historicamente conhecida nos meios acadêmicos e nos meios profissionais do direito, em favor da inamovibilidade como garantia ao delegado de polícia. A mesma prerrogativa que se dá ao juiz e ao promotor. A inamovibilidade diz que o delegado que estiver lá em Caxias do Sul como titular daquela delegacia só sairá de lá ou por motivo disciplinar examinado pela própria instituição, garantida a ampla defesa, ou quando for seu desejo. Assim ele está imune, ele é refratário ao telefonema de um deputado. Sim. Para dizer, ó, tira o delegado de lá que ele está incomodando. Com relação à Brigada Militar, que eu vejo tem uma outra questão estrutural, justamente por ser uma corporação militar, eu não chego a ver como possível a ideia da inamovibilidade. Todavia, eu defendo que as remoções, as movimentações na corporação sejam de exclusivo talante da corporação. Critérios técnicos. Sim, que ficasse só na parte técnica e não na parte política. O comando escolhido pela forma que o senhor diz e o comando, então, exercendo. Não é a vereadora Mônica Leal não vai telefonar para tirar o coronel. Entendeu? Isso é fundamental. Isso é básico. Isso a Polícia Federal conseguiu fazer. Domingo recentemente, agora... Perdão, coronel, só para não perder o link, recentemente, em 2013, nós tivemos uma lei, os delegados de polícia, com uma certa garantia em relação a essas remoções imotivadas. Então, as remoções ainda não levam àquela construção constitucional, no qual os membros do Ministério Público, Poder Judiciário e a AD têm.
mas veio como uma garantia, como um primeiro passo para que conquistemos isso no futuro. E aliado a isso, recentemente, foi sancionado agora, dias, pela presidente Dilma, a questão da lista tríplice, que o coronel colocou no início da sua fala, para o diretor da Polícia Federal. Então, a Polícia Federal, dentro dos seus membros da última classe, vão fazer uma lista tríplice com os nomes e caberá à presidente dizer quem vai ser o diretor. Como funciona no Ministério Público. Exatamente. Ninguém se conhece tanto quanto os pares. Então, o Colégio Superior dos Delegados, caso Polícia Militar, da Polícia Federal, como seria na Brigada, o Colégio dos Coronéis, todos nós nos conhecemos. Então, indicaria, para não deixar o governador... Os cardeais. Não deixar o governador numa situação de aprêmio, dar esse nome, não, dá 3 ou dá 6. Olha, desses aqui, escolhe um. E essa questão da imovibilidade, eu domingo, eu estive em Caxias do Sul, agora domingo, na homenagem a um delegado falecido, que deram uma rua, nome de uma rua esse delegado, Paulo Azevedo Machado, e por amizade, por escolha da família, eu fui o orador lá do evento. E eu estava rememorando fatos que nós passamos. E tanto eu saí do município por questões de prefeito, e não era prefeito de PT, fui afastado, como o delegado que me deu apoio foi afastado do município. Então nós temos que realmente, há muitas coisas, vereador, a serem evoluídas. O trabalho dos senhores é maravilhoso, excelente, norteia. E isso que o senhor fala, que vocês estão falando, faz parte da segurança, exatamente. Isso é importantíssimo. A polícia americana, na década de 80, passou por essa grande reforma da despartidarização e a profissionalização. O que também não quer dizer se fechar em si mesma, né, na corporação. Tem que ter mecanismos de gestão transparentes. Mas aí é o sistema constitucional de peso e contrapeso. Exatamente. Despartidarizar e profissionalizar. Essa visão da sociedade, do entendimento dessa questão, do quão importante isto é para todo este processo de enfrentamento à criminalidade. Essas conquistas que não é para um determinado cargo, é para a sociedade. Isso dá garantias para que o trabalho seja bem desempenhado. Isso que bem-estar social. Mas deixa eu apontar só um outro assunto ligado à gestão que a gente encontrou em Porto Alegre como um grande problema. A circunscrição, falando do nível de gestão, né, para as pessoas tentarem entender algo bem concreto. A circunscrição na cidade dos batalhões é diferente da circunscrição das delegacias no território. Então, uma DP tem, daqui a pouco, ligação com 2 batalhões, ou vice-versa. E isso nos provoca, e nós mergulhamos muito nisso, e cada um trabalha no seu sistema com um descritivo de bairros diferente entre si e diferente do que a própria prefeitura usa. E não tem a mesma circunscrição, por exemplo, que o Conselho Tutelar tem, né? Então, o que nós precisamos incentivar? Uma remodelação para unificar essas circunscrições entre as duas polícias para a gente poder avaliar. Olha, ao longo do ano passado, a circunscrição número 4, que envolve o coronel tal e o delegado tal, teve um excelente resultado. Por quê? Que método que eles usaram? Que planejamento eles fizeram juntos para agir nesse território? Na verdade... Não vai nenhuma vantagem no que eu vou dizer, porque mostra a velhice. Mas eu, quando comecei aspirante em Porto Alegre, nós tínhamos os distritos policiais. Pois é. Nós estávamos assumindo da Guarda... Da Guarda Civil? O senhor foi da Guarda Civil? Não, eu sou da Academia da Brigada, mas assumi da Guarda Civil. E, por exemplo, 3º Distrito, 5º Distrito, nós tínhamos a polícia integrada com a brigada. Como vejo hoje, ao invés de escolhas políticas para dentro da Secretaria de Segurança, se aproximasse brigada e polícia junto nesses quarteirões, nas delegacias, nos quartéis, trabalhando inteligência, muito dessa situação de crime seria minorada. Gestão integrada. Eu estou feliz com o debate, porque nós estamos neste tema que se reitera da segurança pública, tratando o tema da relação das corporações responsáveis pela segurança. Essa da divisão dos distritos e dos quartéis, se nós raciocinarmos como nos municípios, quer dizer, Bagé tem lá
as corporações da brigada que tenha, e tem a delegacia, e nós sabemos que é a polícia e a brigada de Bagé. Nós temos que ter a polícia e a brigada do Partenon, a polícia e a brigada do Menino Deus, e assim por diante, ou por 3 ou 4, mas coincidentes. Perfeito. Coincidentes. Respeitando as atribuições de cada um. Quando ele fala inteligência, aí tu conhece o rengo sentado e o cego dormindo, como diria o Lauro Quadros. Tu conhece todo mundo da área. Trago um ponto para reflexão, não que eu seja a favor ou contra esta ideia, mas é o contraponto. Isso talvez não traria um engessamento exacerbado para que as instituições também pudessem coordenar as suas ações? Um exemplo que eu trago por onde eu passei. Pelotas. Nós tínhamos um batalhão, 3 delegacias circunscricionais. O atendimento de uma delegacia, ela também tem o escopo do atendimento ao cidadão, que precisa do Estado para fazer o seu registro de ocorrência ou para levar o seu problema. O seu primeiro amparo. Para fazer a identidade. E daqui a pouco uma centralização. Vamos supor que nós tivéssemos uma delegacia para coincidir com esta ideia dos batalhões. O cidadão teria que talvez fazer um grande deslocamento, porque não teria uma delegacia nas suas casas para poder fazer o registro. A centralização da inteligência, trabalhos de inteligência. Agora é interessante. A questão é simples. Tem um batalhão só, está resolvido. Deixa eu te falar. Agora, se tiver 3 batalhões, os 3 batalhões têm que coincidir com os 3 distritos. E se houver 3 distritos e um batalhão? Aí o batalhão atende todos. É isso que eu trago para reflexão. Não, o que eu fico impressionada... O batalhão, quantas companhias tem? 4, né? 4. O assunto, o tema, ele é tão interessante, e esse mapa que foi feito na nossa comissão, olha, puxou aqui algo que tem que ser pensado, né? O aumento da violência crescente, então é um assunto que tem que ser repensado. O que está acontecendo? Eu anotei pequenas palavras aqui, enquanto vocês falaram: investimento, planejamento, punição, independência, partidos, governos, tudo isso significa segurança. Eu, por exemplo, sei que o cidadão que está nos assistindo, ele deve estar se perguntando nesse momento, o que eu também sinto. Quantos policiais militares estão nas ruas da capital? Quantos nós temos? Nós falamos em policiamento ostensivo, isso também coíbe a violência. Outra coisa, onde é que estão acontecendo as maiores apreensões de drogas? Na cidade de Porto Alegre. Mais uma questão que eu fico pensando, são tantos assaltos, aumenta assustadoramente, todo mundo é assaltado, todo mundo sabe que é na frente de um colégio, ou numa loja, enfim, em todos os lugares, a qualquer hora. Mas por que, com o número, o aumento de assaltos, a gente vê uma diminuição de ocorrências, pessoas indo nas delegacias? Não, este foi um dado por que isso? O que está acontecendo? Este dado da reportagem da abertura do programa até me balançou. 70% das ocorrências não tem notificação. Por quê? Qual é o motivo? 76%, para ser mais exato. Sim. Então, quando a gente olha o dado da Secretaria, que nós tivemos em Porto Alegre 35 mil furtos, na verdade, nós tivemos 35 mil furtos registrados. Porque, na verdade, nós tivemos aproximadamente 146 mil furtos. Este registro é de 24%. 24% dos furtos foram... Isso, Brito, só para as pessoas entenderem, se chama pesquisa de vitimização. Foi a primeira que o Brasil fez, para que a gente possa ter um instrumento para medir o quanto que as pessoas estão confiando mais na polícia ou não. Esses são instrumentos mais modernos que se usam. Confiando, e também uma outra questão mas não na polícia, no sistema de execução. Exatamente. Não, a estrutura. Exatamente. Eu diria que como resposta que não é a palavra confiança, e sim a pessoa que vai pensar, vou na delegacia, mas que estrutura tem uma delegacia para resolver o meu problema? As pessoas leem polícia. Mas, na realidade, nesse sistema, nós temos que envolver com responsabilidade por igual Ministério Público, a Justiça Criminal, fazendo a persecução criminal imediata, não é deixando na mão do delegado e a coisa vindo 3, 4 dias depois uma solução, se prende, se não prende. A Defensoria Pública, que tem que estar ao lado das partes, sejam elas pró ou contra, né, o réu ou não réu. Não é só a polícia, atinge-se a polícia. Quantas pessoas... teve um soldado da brigada, com o qual eu falei, que ele prendeu uma mesma pessoa, vamos falar prendeu, para que todos entendam, numa ação no centro da cidade, 42 vezes esse ano. 42 vezes. Roubando, assaltando as pessoas,
tirando propriedade, danificando bens públicos. 42 vezes ele voltou à rua. É culpa do delegado? Absolutamente. Vamos ao intervalo. O delegado faz análise preliminar daquele fato. Vou deixar para o próximo bloco o seguinte, vamos pensar o que a polícia, mesmo com esses problemas, o que a polícia, que é o que nós somos apaixonados, pode fazer. Com certeza pode muito. Vai responder o delegado no próximo bloco. Vamos a ele. Interativa Conversas Cruzadas. Oferecimento